Seguinte, esse incompetente aqui, que nem sabe cozinhar, ele trouxe uma ajudante para ensinar, para dar dica. Quer um banquinho para subir, para soprar no ouvido do pai como é que vai ser feita a receita? Como é que é? Ô, Carol, Não! vem. Tá bom, vou olhar. Oi! Deus é graça. Sabes cozinhar, é verdade? Sim. O quê? Ajuda do pai, né? Sabe nada. O teu pai foi propaganda enganosa aqui para ti. Mas vai aprender, né? Tem que chegar a hora certa. A hora que alcançar assim, aqui, o cotovelo aqui em cima do balcão, aí vai poder cozinhar. Agora, muito pequenininho. São os 2 filhos do Lilico. Né? No outro programa que ele fez já tiveram também, né? Sim, tiveram. Foi um comparativo agora, vai ver, dá para ver o tamanho. Oi? Muito bem. Na receita, agora nós vamos trabalhar e vamos ver se teu pai. Vocês estão com fome, não? Eu tô. Então tá. Então vai lá, senta lá, pega a Coca-Cola, vê se tem lá na geladeira. Coisa preta? Fica à vontade. Não, você quer de água, você não gosta de Coca-Cola, né? Não gosto. Não gosta? Então tá. Eli, nós temos aqui dois recipientes. Tu vais usar. Conta a forma de preparo aqui. O aspargo fresco, tu achas fácil? Tá. Uma maravilha. Faz anos que eu peço para gerente de mercado, que eu não vou citar o nome. Não, pode citar. Não. E nunca botava. Agora, de um tempo para cá, eu tenho encontrado fungo shiitake, shimeji fresco e aspargo. Tá uma maravilha. Que antes tinha que ir para Itagina, Angelone ou no mercado. Nós temos 3 opções aqui. Tu está falando do Arca, do Bistec ou do Big? Do Arca. Arca. Está trazendo? Sim, Vai. sempre tem. Que bom. Eu até preciso ir lá pegar no 3, na loja 3? Todas elas, eu peguei no trio de guerra. Três, Então, legal. Diga. Tchau! Tá. Tchau, José. Chefe, a pouco lá teu lodo, jacaré. Onde é que tu estás? Fala um pouco da tua receita. É uma receita californiana que anda ao lado com a receita. Na verdade, pode até ser uma comida mediterrânea. Muito simples, leve, para o verão. Sugiro que o pessoal que vai para a praia, nos próximos meses, nos próximos dias, quando tiver quentinho, faça essa receita, que vai surpreender. Realmente é muito simples, fácil, barata e extremamente saborosa. Quem fizer não vai se arrepender. O aspargo fresco, né, como ele agora está se encontrando, deve ser época também, porque ele é um produto sazonal. Mas eu acho que ele é peruano. Se não me engano, é peruano esse. O importaram, porque não é o ano todo que se encontra, não. Tem vezes que é muito caro, inclusive, em determinados momentos determinados meses do ano. Mas ele, para trabalhar ele, como é que tu vais trabalhar esse aspargo? Como eu aprendi no programa do seu Luciano, na TV Brusque, sabes? O Éder Riffel me ensinou. O Éder fez isso. Compra ele, passa uma aguinha, pronto. Certo. Ele tem que tirar a parte dura aqui. E é muito simples, saber onde cortar, quer saber onde cortar, é só fazer assim. Onde ele estourou, Onde ele estourou é o lugar certo, não tem fica bem erro. nas pontinhas. Eu estou cortando muito para cima. Pode ser mais para baixo. É só fazer assim. Onde ele estourar. Porque essa parte de baixo aqui... Veja bem, esse eu errei, tá? Eu peguei muito em cima. Tem que pegar mais aqui embaixo, claro. Sabe como eu quebrei um? Eles fizeram aquela vez aí, como é que é? Quebra. O microfone. Eu sei como é que o Éder fez assim. Mais para lá, segura mais para lá. Ele disse que tinha que ser assim, ó. Eu me lembro que ele vai curvando, quebrou, meu. Quebrou. Eu acho que... Quebrou demais? Eu acho que desperdiçou. Desperdiçou? Eu, particularmente, gosto desse pedacinho aqui. Eu faço isso tudo e como. Ele vai estar fibroso, mas daí tu chupa o caldinho. Eu gosto disso. É que tem que quebrar mais um pedacinho, então aqui tu deixa? Mas tem bastante. Hoje, para televisão, a gente compra bastante, a gente esbanja um pouquinho. Depois vamos aproveitar aí, ele vai aproveitar. Esses já foram quebrados, está pronto. Tá, ele vai ser, ele desse jeito é usado ou ele tem também que ser tipo decascado, como diz o pescador? Eu faço como está aqui, exatamente como está aqui, está pronto. É uma receita muito simples, só que ele vai ser colocado no forno depois do peixe. Vou fazer o forno, já que é grande, um ótimo forno da Fischer, eu vou usar os 2 andares. Certo. Mas como o peixe leva um pouco mais tempo, botar o peixe primeiro e depois... Vai usar como se fosse um forno combinado, aquele. Vão botar primeiro o peixe,
Quando o peixe te faltando 5, 10 minutos, isso aqui 10 aí minutos, bota no andar de baixo esse aqui, aí os dois ficam prontos juntos. Essa é a ideia. Legal, é isso aí mesmo, uso de coisa. Aqui tu tens o grana padano? O que é? Sim. Ah, Eu falo assim parmesão, eu até gosto. Tem o parmesão na Grazi é muito bom. Ou aquele faixa azul também é muito bom. Só que o grana padano eu gosto tanto. É delicioso. Que na verdade não é grana, é tipo grana, né? É um queijo catarinense, mestre, não lembro o nome. É nacional. tipo, ele é mais salgado um pouquinho, né? E para você quebrar e comer até com uma... Mas não perde nada esse nosso nacional, esse tipo grana para o grana padano de verdade. Pelo menos pro meu paladar, tá, os dois são Grana perfeitos. padano mesmo, como eles botam esse queijo inteiro, custa uma fortuna, e vão cavalcando ele nos coquetéis, né? É, exatamente, o gostoso é o cavucar, tá, mas o sabor em si para ter em casa, Verdade. bate. E é catarinense. É verdade. Nós temos uma fábrica, se não me engano, é aqui no meio oeste, né? Eu vou te dizer. Teve bastante notícia deles agora. É, no meio oeste, aqui não é lá no oeste. Uma barbaridade, está crescendo um monte. Até quero lá visitar lá perto de Seara, eu acho que é. Esse é a raspa de Laranja Lima. laranja lima. E aqui, Que na verdade para o peixe a princípio eu vou usar só o sal e a raspa de laranja lima. para o peixe. Para o peixe. Para ir no forno já com a raspa. Exatamente, um pouquinho de azeite de oliva, sal, bota em cima do peixe e deu. Tá. E esse ingrediente aqui que é Isso aqui é a laranja lima, eu tirei, raspei aqui a casca, o branco eu joguei fora, né? Sim, para não amargar. Exatamente, e isso aqui é só os gomos picadinhos, limão picado, morango picado e coentro. Coentro? Coentro. Coentro, basta também brusque aqui, brusque. Tem sempre, eu sei que tu não gosta muito. Não, eu gosto. Ah, é? Aprendesse a comer então, tá, eu lembro que tu falava. Aprendi. Eu gosto, só que não faz muito. Eu aprendi a comer no Espírito Santo. Tem mas gente que eu tem. não tenho encontrado. Tem gente com. Plantar e não vingou. Tem gente com ressalva muito grande pelo coentro. Sugiro botar salsão. Pega o salsão, claro, corta fininho e bota um pouquinho de salsão, mas experimenta um pouquinho de coentro, que não vai fazer mal, vai ser bom. Vou aprender, só que ele fica aquele gosto, quando a gente teme o alho, o coentro também, você fica Eu gosto. esse sabor. Eu gosto. Tanto do alho como do coentro. Gordo, que gordo não gosta de comer? Não conheço ainda. E esse aqui é para sobremesa? Não. Não, isso é o sal. Aí é sal? Sal. Não é sal. Então tá. Peixe. Vamos. Então, peixe, relembrando, de acordo com o Lili, Peixe um bom peixe branco, né? Dá uma secadinha, só É. desencarga. Isso. Ah, esqueci um detalhe. Untar, dá Só um. dá uma... Para não ir a seco, né? Isso. A lambuzada de oliva. O sal, tu vai... Já está salgado esse peixe? Não. Ai, quebrou. Não problemas. Não faz. É. Mas a pescada, ela tem isso. Ela é o peixe que é mais fibroso, então ela, qualquer coisa, ela já solta Mas vai a parte dela. Mas tá uma aposta bonita, realmente. Não quer, não faz. Deixa aqui. Vai lá com a mão. Pois bem. Eu, na verdade, eu comecei atrapalhado, né? Devia ter Por quê? começado por aqui, devia ter começado por aqui. Salzinho aqui na raspa de laranja lima. Ah, Um pouquinho de azeite. Uma colherzinha. mas se tu quiser também, a gente apaga tudo e voltamos, nós já sai mágica isso, não tem problema nenhum. Não, tá tudo certo. Tudo na forma da lei. Tudo certíssimo. Ah, então tu já vais fazer o sal com... Legal, é misturadinha uma boa. Uma coisa bem simples, meu Deus. Sempre depois que você aprende a fazer. Ah, isso é verdade. E é muito bom. Agora é só esfregar isso no peixe e tá pronto. Não, então primeiro esfrega, vamos acompanhar. Mas vai esfregar só em cima? Não, Não, em tudo? em tudo. Calma. Eu lavei as mãos, tá? Certo. Só que a Renata não filmou. Como tem que diz, anunciar. como diz, o quê? Não, tá Ela não filmando? filmou lavando as mãos, então tem que anunciar que eu sou limpinho. Ah, o peixe pau de tempero, às vezes, a mão não lavada, Sim, pra- sim. é aquele tempero especial. Falando nisso, esse final de semana, não sei se o programa passa no próximo final de semana, mas no próximo final de semana após essa gravação vai ter a festa da Pai, né? dia E um dos 20. ingredientes do churrasco eu não vou falar, mas o pessoal de Brusque sabe qual é, né? Eu não vou falar aqui, nem que é da família do Stoltenberg, nada, não vou falar nada, mas todo mundo Eles sabe. vão te pegar. Os Stoltenberg ainda estão ajudando na paia ainda ali. Eu acredito que sim, que o churrasco continua bom, Não, melhor, o é sabor é muito o mesmo, bom. O churrasco que é o da festa da Luterana e da Pai, né? É verdade, é verdade.
Ah, é dia 20, sempre a final do 27, 20. Menos agora, hoje dia 13, 15, 16, 17? É? Sim, amanhã. Hoje é dia 13. Tá, então esse programa já passou, a festa já passou, quando passou o programa e tal. Então eu tenho certeza que a festa foi um sucesso. Com certeza. Pronto. E parabenizar o seu Márcio Belli, inclusive. que é Vamos aproveitar. dedicado, né? É um exemplo. É um exemplo. Vou passar uma aguinha nas mãos, com licença. Fica tranquilo. Não só o seu Márcio. Ah, tem uma equipe grande. Vamos fazer justiça. Eu falei o seu Márcio, mas Tamanini em nome dele, parabenizar todos pelo maravilhoso serviço que eles prestam. Verdade. Na minha tão querida PAI, onde nós praticamente fomos criados, né? verdade. Descobrimos isso hoje. Faz parte da nossa vida. Forno. Que vai pré-aquecer ou já está no 200 graus? Sim. 200 graus. Tá. Eu acho que vai levar de 15 a 20 minutos, porque a aposta, vou mostrar para a Renata, a aposta é grossa. Eu acho que vai levar uns 20 minutos, pelo menos. O que o senhor acha, assim, Luciano? Que tu conhece Peixe, eu acho que vai um pouquinho mais. Quando daqui a 10 minutos a gente olha, porque o aspargos, 10 minutos exatos, não precisa mais. Porque se tu deixar, por exemplo, a gente discute se eu estava discutindo, não, ele fala discutir, mas conversando, trocando ideias, né? Que tem gente que está assando hoje peixe a 120, 140, para poder o calor chegar no centro. Porque quando se bota uma temperatura, como diz o seguinte, botei 250 graus. Mas o chefe Sirico disse isso um dia. Pouca gente usa. Se você começar a usar sem alumínio, né? O alumínio protege. Se você botar do 250, 280 graus, você vai torrar por fora e dentro o calor não chega. Já está na hora de tirar e o calor não chegou no centro do peixe ou da carne, principalmente uma coisa nesse sentido. Se for fazer atum, seria o ideal, então. Porque o atum tem que estar cruzinho dentro, né? Vermelhinho. Exatamente. Senão ele fica seco igual uma palha. Exatamente. Talvez seja uma ideia de fazer com atum. Aquele com atum onde fica que nem o peito de pato também, né? Exatamente. Que fica rosada por dentro. Exatamente. Aí que está o segredo. Muito bom. Então agora a gente dá aquele tempinho, aquela rodadinha. Não vamos temperar isso aqui já? Ah, não, vamos temperar. Já temperado já. É até uma vergonha temperar isso aqui. Mas, sim, eu me sinto envergonhado. Temperar, botar tempero, como sal é tempero. Sal, azeite de oliva, um fiozinho de azeite de oliva e deu. Agora eu vou aguardar o peixe se aproximar do fim. Quando eu imaginar que faltam 10 minutos para o peixe ficar pronto, eu Mas boto tu vai botar ele assado. Então, a gente já viu o aspargo. Muito ele escalfado, né? Botando um pouco no vapor, digamos assim, dando aquela. Por isso que ele descasca para tirar a fibra externa. Ele inteiro desse jeito aqui, eu acho que é a primeira vez que eu vou experimentar. Delicioso, ele fica verde, bonito. Vai ver daqui a pouco. Vamos ver? Claro. Então vai para aprender, uai. E como aprende nesse programa? Temos que fazer a misturinha do molho, que é um molho frio que não vai para a panela. Então a gente não roda coisíssima nenhuma, vamos tocando. O que tu precisas? Um prato mais fundo. Mais fundo? Vem aqui embaixo, escolhe o que tu Também tem. não grande coisa. Vê se tem aqui o que tu queres aqui, ó. Pronto? Joia. Pô, desculpa, Renata. É só misturar o morango. Morango bem picadinho. Botei 4 colheres, tá? Porque ali a gente vai fazer uma quantidade pequena de peixe. Depois para os comensais. Enquanto eu estou no bate-papo lá depois, tu vais fazer para os comensais. Essa é a ideia, para servir bem, terminar e já comer, não ficar esperando. Tá. Os comensais já estão aí, né? Uma parte de morango, uma parte de laranja lima, iguais. Agora vem o coentro. Eu, se fosse só para mim comer, colocaria bastante. Como tem muita gente, eu vou fazer pouco, porque o coentro é um pouco delicado. Não, mas depois que tu fizer para mim, para ti, tu pode botar tu. Quero experimentar. Eu sou daquele de ir às últimas consequências. Pronto, já está o coentro aqui dentro, misturado. Pronto. A hora que o peixe sair, é só montar o prato. O peixe, um pouco disso aqui. Os aspargos, que ainda falta ficar pronto. E agora, então, devagarinho, o perfume do coentro, que ele é marcante. Exatamente. Ele vai misturar com esse perfume do morango, né, com a acidez da laranja. Um detalhe, eu já testei com sal e sem sal. Preferi o sem sal, tá? Legal. O dono da receita é o senhor e eu quero experimentar, porque eu não conheço essa receita e estou muito curioso. Mas está ficando bacana, cara, está ficando bonito, realmente está ficando. Eu gosto muito, lá em casa o povo gostou. Tá. Então agora é aguardar. Aguardar. Muito bem. Faltando 10 minutos para o peixe ficar pronto, a gente coloca o aspargo, porque ele leva 10 minutos, eu sei. Tá. E aí está tudo resolvido.
E pro abraço. Então tá. Rê, então agora tu dá a rodadinha e aí nós vamos esperar ficar pronto o prato, nós vamos deixar fotografar e vamos chamar a Suzete para fazer a sobremesa. Eu gosto bem que ela vai fazer, não? E o morango com gelo, tal, um negócio bem refrescante e maneiro. Não, legal. Quem? Como é o nome? Chupa, chupa. Chupa, chupa. Chupa, chupa. Não entendi, que pauta aqui dentro ali, chupa, chupa. É chupa, Um chupa. picolézinho assim, raspadinha, né? Aquela de com gelo. Aquilo é gostoso. Realmente vamos. Então, dá a rodadinha, na volta a gente vai arrumar a mesa então, já para preparar a receita da sobremesa. Vamos ver os ingredientes que vão. Mas eu antes quero apresentar para vocês quem são os nossos convidados, né? Eu tenho aqui na minha direita a Ana Paula, ela é filha do nosso saudoso ex-prefeito, o doutor Bolatelli, Celso Bolatelli, e hoje ela ocupa a função de supervisora de extensão na FEB. O que é supervisor de extensão, mas em que sentido esse cara? A supervisão de extensão, ela atua assim com os projetos para a comunidade. Então, fora da faculdade. Exatamente, a gente expande o conhecimento para com a comunidade, dialoga com a comunidade, vê as demandas e tenta fazer projetos para suprir algumas demandas da comunidade. Quase que uma public relation, relações públicas, digamos assim, da... Não seria bem assim uma relações públicas. A gente até tem uma pessoa que atua na questão das relações públicas, mas a gente também está direto em contato com o público e com a comunidade. E hoje a FEB, a Unifeb, né? A gente ainda tudo das antigas chama de FEB, né? Mas a Unifeb hoje ela tem bastante projetos dessa área de extensão, né? Que leva na comunidade através de parceria com entidades, etc. Sim, a gente participa de conselhos da cidade, a gente faz projetos com escolas, com associações, com instituições. Temos assim o curso de educação física, que faz bastante projeto em escolas, voltado para a saúde, a exercícios físicos. Temos o curso de pedagogia também, que tem bons projetos. Temos agora cursos de engenharia, começando também com alguns projetos com a comunidade. Legal. Qual é a menina dos teus olhos desses projetos todos? O que tu acha assim legal, curtir mesmo assim como supervisora? Olha, nós temos hoje a maioria dos projetos pontuais. Nós temos assim um evento grande que acontece há mais de 10 anos, que é a Unifeb na comunidade, onde a gente leva lazer, instrução, informação para alguma comunidade do município de Brusque. A gente tem um projeto muito bonito também, que é o Sábados Divertidos. E esse ano, inclusive, esse projeto ganhou um recurso do FIA, do Fundo da Infância e da Adolescência. Então, a gente tem sábados durante o ano, esse ano são 8 sábados em que a gente leva lazer e diversão para comunidades em vulnerabilidade social. Então, a gente ocupa a escola aos sábados, a gente faz o contato, e daí vão acadêmicos de pedagogia, de direito, de educação física. Não, a gente vai à comunidade, a gente contacta a Secretaria de Educação, a gente contacta a Gered, eles nos indicam escolas e a gente leva o projeto para as escolas. Esses projetos agora, tipo da Minha Casa Minha Vida, essas concentrações de apartamentos, que eu sempre fui crítico desse modelo, eu acho que esse modelo de encastelamento, de aprisionamento de 300, 400, 500 famílias de baixa renda, digamos assim, num local só. Acho que isso é perigoso nesse aspecto. Vocês vão ter uma importância muito grande nesse projeto, então, para levar essa população, então, que de repente se viu, saiu dos seus bairros, onde foram, né, seus relacionamentos com vizinhos, mas em função de um projeto do governo com oportunidade, de uma casa própria, elas vão tudo para um local só e até se conhecerem. Então, esse projeto me caiu agora que pode ter uma importância muito grande para reduzir esse impacto, né, dessa troca de realidade que se vive. Com certeza, agora pode ser um local que a gente pode também interagir. Vamos ver as questões de como ter acesso a uma pessoa que coordene, talvez as pessoas que moram nesse local, e a gente também pode oferecer a realização desse projeto para essas pessoas. Interessante. Bom,
E especificamente da nossa conversa de hoje, como também entra na tua área, mesmo sendo, digamos, um projeto de extensão, mas com caráter internacional? Pois bem, a Unifeb esse ano instituiu uma comissão de internacionalização para pensar justamente as ações internacionais da Unifeb. Hoje em dia não dá mais para a gente ficar só no saber local, regional, a gente precisa expandir esses conhecimentos e a gente precisa oportunizar para os acadêmicos, professores e funcionários esse contato com culturas diferentes, com outros povos. Então, eu faço parte, além da supervisão de extensão, da comissão de internacionalização que foi instituída na Unifeb. Então, também ajudo a pensar essas ações. Recentemente, a gente teve aprovado no Conselho Universitário o regulamento da política de internacionalização da Unifeb. Criamos um programa de extensão, que é o Programa de Internacionalização, e dentro desse programa a gente tem vários projetos. E um desses projetos são os intercâmbios de curta duração, que a gente estabeleceu que seriam as atividades até 10 dias, fora, no exterior. Então, o curso Vivenciando o Common Law nos Estados Unidos, ele faz parte desse projeto, desses intercâmbios de curta duração. Então, estou cuidando dessa parte também. Agora, existe alguma coisa voltada, né? Porque existe uma tentativa de pelo menos aqui do Cone Sul, né? Ou economicamente falando, do Mercosul, né, de esses povos começarem a se entender nas suas culturas, principalmente nessa troca do saber, do universitário. Né? A gente sabe que hoje o modelo de educação do curso superior é bem diferente nesses países da América Latina. Cada um tem um jeito, um não aceita o do outro, etc. E já existe algum trabalho nesse sentido também, de se integrar, de conhecer como é que funciona, se der, daqui a um pouco a gente ter na América do Sul, um padrão único? Na verdade, assim, eu acho que cada país tem as suas particularidades, mas todos estão hoje, assim, numa missão de se integrar e de troca de experiências, né? Então, a gente faz parte, sim, a gente faz parte da CAF. Então, as universidades da CAF já têm muito avançado essa questão de intercâmbios, inclusive com os países aqui do Mercosul. CAF é a sigla que é a Associação Catarinense das Faculdades... Das Fundações Educacionais. Ah, tá certo. Legal. O professor Claudemir, que está à minha direita, ele... Cláudio, botaram aqui, ó. É Claudemir, né? Eu falei errado. Falei com N? Falou com N. É. Eu e a minha mancada. Mas, e está escrito aqui, para mim não dar mancada, vai fazer o quê? Desculpe, Claudemir. Sem problema. Ele é o pró-reitor de ensino da Unifeb. O pró-reitor, né, a população conhece o reitor, né, que é o chefão, digamos assim, o chefão. Que hoje o novo reitor que assumiu, né, recentemente, que é o Guinter, e serias como vice-reitor, não? Não. Na instituição nós temos hoje 3 pró-reitorias. Tem o reitor, o vice-reitor, que hoje é ocupado pelo pró-reitor de administração. O pró-reitor de administração vai cuidar das questões administrativas da instituição. Tem a pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão, o setor que a Ana trabalha, que vai cuidar dos cursos de extensão, vai cuidar dos cursos de pós-graduação. E o pró-reitor de ensino, no caso que eu exerço a função, o papel do pró-reitor de ensino na instituição é zelar e cuidar para que a formação na instituição, a formação nos cursos de graduação, tenha a garantia da qualidade, né? Que a gente cumpra a legislação educacional, que os jovens e as pessoas que vão estudar na instituição possam receber uma educação, uma formação de qualidade e tendo ali garantido, então, a sua formação de acordo com a legislação nacional, né? E de acordo, então, também com as normativas do Conselho Estadual de Educação. Então, esse é o papel. E nesse aspecto vocês
tem acompanhado, logicamente, né, que há uma discussão muito grande no país hoje e nos colocando numa situação até de desconfiança, né, porque colocando o Brasil como nós somos os mais atrasados no que diz respeito à educação, que nós colocando até como parâmetro Equador, Colômbia, etc. Isso realmente é uma realidade. A gente sabe que o problema está lá na base, né? Não está na universidade. A universidade é lá o deságue, digamos assim. Né? Mas a base, como é que vocês que estão na universidade, como é que vocês enxergam isso? Onde é que a gente pode chegar? Hein? Atualmente há uma grande preocupação da sociedade brasileira, do Ministério da Educação, dos governos, em focar um investimento maior na educação, né? O Plano Nacional de Educação que foi aprovado agora, então ele já vê, quer dizer, está em discussão, né, uma proposta hoje a gente investe 5% do PIB na educação, há uma proposição aí de 10%, talvez seja aprovado 8%, que já é significativo. Há também aí todo um diálogo e uma preocupação nacional em relação à questão da remuneração do docente, do professor, de rever esse salário base. E a gente sabe que há muito que se investir ainda na educação básica, que por sua vez vai estar preparando os estudantes que vêm e chegam até a graduação, né? Nós temos muito que avançar. Nós temos que avançar tanto na qualidade, tanto no investimento da educação, tanto como na formação de docentes do país, como também ainda na quantidade. Aí o Brasil é um dos países ainda que hoje, o censo de 2010 nos diz que 26% apenas dos jovens de 15 a 24 anos de 18 a 24 anos estão na graduação, né? A taxa bruta, ou seja, pessoas que deveriam já ter estudado, só apenas 26%. E a taxa líquida, só 14% dos jovens. Enquanto que países da América Latina, por exemplo, como o Chile, tem 65%, 65%, Estados Unidos tem 85%, outros países, como a Coreia, tem quase 90% dos jovens já fazendo graduação. O Brasil ainda tem muito que avançar, inclusive na alfabetização, né? Nos últimos anos já tem avançado bastante, né? Agora os resultados do IDEB mostraram que nacionalmente, e especialmente em Santa Catarina, os dados revelaram um avanço significativo. No entanto, ainda é pífio, é pequeno em relação ao que precisa avançar, né? Onde tem que se chegar. Até onde se quer chegar, né? Então, na pontuação ainda há muito que avançar. Outros países como a França, por exemplo, a Inglaterra, há mais de 200 anos, por exemplo, a Inglaterra já tem 8 anos de escolaridade diária, de educação básica. E nós ainda temos 4 horas. Então, assim, há uma proposição que até 2020 essa carga horária seja ampliada para que se tenha, de fato, essa preparação melhorada, né? E, ao mesmo tempo, consonante a isso, há um investimento também do Ministério da Educação, né, do governo, e ampliação das universidades e, ao mesmo tempo, da formação dos docentes, de formação continuada. Aí é que estabelecendo esse comparativo com a Coreia, que falasse, está lá na mídia, né? Por anos, o Brasil, inclusive, também fez isso, né? São milhares de jovens que foram para o exterior se preparar para que eles voltassem para a nossa universidade depois e trouxessem todo esse aprendizado que tiveram lá fora, o nosso cientista. E no momento está propício, uma vez que a crise internacional, né, a tal palavra crise internacional, tornou o Brasil um pouco mais atraente para os brasileiros que estão lá fora, né? Para que eles voltem aqui e apliquem os seus conhecimentos nas áreas, né, como de pesquisa, etc. Então aí nós estamos chegando a uma chance para dar um pulo nesse sentido. Só que ainda foram poucos essas pessoas, né? Precisaria muito mais. E aí entra, nesse programa que vocês estão fazendo agora, dá para enxergar, né, que como a Ana Paula falou, nessa extensão internacional, né, de dar oportunidade às pessoas de conhecerem a realidade lá fora, né, e trazer para cá, para estabelecer um comparativo. Será que o que tiver bom lá fora não pode ser também aplicado aqui dentro?
E aí a Suzete, que é a esposa do Lilico, nosso cozinheiro aqui, que é a coordenadora do curso Common Law, qual é a pronúncia? Porque a gente vê muito Law and Order na televisão, e aí daqui a pouco o cara chama o cara de mentiroso, quem não sabe inglês é lawyer, law, digo, meu Deus, que é a diferença de advogado e mentiroso, né? Para quem não é fluente em inglês. A minha menina ali que é fluente em inglês, ela dá cada bronca, minha pai, tu não entendesse, é diferente, a pronúncia, para mim é tudo igual. Mas enfim, esse vivenciando Common Law, é essa a pronúncia? Common Law. Common Law, lá nos Estados Unidos, significa o que esse curso? Esse curso foi pensado para contemplar esse projeto da Unifeb de internacionalização, agora que a instituição está fazendo, e colocar o curso de Direito em sintonia com as ações da instituição e em contato com a realidade, né? Fazer com que o aluno desse curso possa conhecer qual é o sistema jurídico norte-americano, que faz parte de uma grande família, que é o Common Law. O Common Law, ele é utilizado, que todos acabam conhecendo, na Inglaterra. Estados Unidos, como colônia, ex-colônia, né, inglesa, adota também o sistema, o Common Law. E no Brasil, nós não adotamos esse sistema jurídico Common Law. No Brasil, a gente usa o Civil Law. O Civil Law, ele tem a origem no direito romano-germânico, né? Então, a forma de construir o nosso direito e as instituições jurídicas são diferentes do Common Law. Então, nós escolhemos os Estados Unidos por quê? Poderia ter sido a Inglaterra, né? Mas é que os Estados Unidos, não só por fazer parte da América, como o Brasil faz parte, né, é um dos nossos maiores parceiros comerciais. Então, em Brusque, na região, a gente faz muita importação, exportação, viaja, turismo, tal. Então, temos uma relação muito maior com os Estados Unidos do que com a Inglaterra. Então, a gente optou fazer os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, em Nova York especificamente, nós temos lá a sede da ONU, que é a maior organização internacional que nós temos em funcionamento, né? E eles estudam no curso de Direito, né, a questão da ONU, a importância dela, o papel, o Conselho de Segurança. E hoje, no dia a dia, a gente observa na mídia sempre falando, o conflito lá na Síria, a questão do Egito, o que a ONU está fazendo, tal. Então, nós estaremos lá também visitando, conhecendo e abordando um pouco mais sobre o papel da ONU no mundo, né? E os reflexos que nós temos aqui. Então, o curso foi pensado para trazer uma sintonia maior do aluno que conhece e vive no Brasil e trabalha com Civil Law, para que ele possa estar melhorando, né, a atividade como um operador do direito com as experiências e as coisas boas do Common Law. Tanto que no Brasil nós temos várias questões jurídicas hoje que elas têm a sua origem no Common Law, só que a gente não sabe muitas vezes. Antes eu estava comentando a questão das nossas agências reguladoras. Quando o Fernando Henrique privatizou, começou esse processo de privatização aqui no Brasil, nós nem sabíamos o que era uma agência reguladora, né? E isso vem da onde? Da experiência norte-americana, lá que nasceu nesse Common Law. Então, é importante a gente ver o que funciona lá, o mecanismo de solução de conflitos, né, jurídicos, ele tem uma dimensão muito diferente nos Estados Unidos. A maioria dos conflitos, eu nem vou usar essa expressão, das questões vinculadas ao direito, não se vai lá para o fórum correndo e entra com um processo um contra o outro. Aqui no Brasil, a gente estuda o litígio, né? Nos Estados Unidos, não. Muito pouco que vai para o litigioso, para o Poder Judiciário. O que se faz lá? Mediação ou a arbitragem. Então, uma parte ínfima cai para o Poder Judiciário resolver. Por quê? É um terceiro estranho. Vamos nós sentarmos e resolvermos isso.
vamos ter um facilitador, fazendo esse diálogo entre nós, ok, mas é assim que se ganha dinheiro lá na advocacia e que se resolve os conflitos. Então, a gente tem que aprender muita coisa com o Common Law, sem dúvida. E foi para isso que a gente fez esse projeto, para ofertar isso não só para os nossos acadêmicos de direito, mas os egressos, pessoas da comunidade com outras áreas de formação, para que possam estar conhecendo aí um pouco mais e aperfeiçoando as instituições que nós temos aqui. Legal. Isso então eu posso sintetizar que Common Law significa o sistema jurídico, digamos, seria um termo, não tem uma tradução específica. Então, conhecer o sistema jurídico americano. E é um direito consuetudinário, feito em cima do costume. E o civil law, que é aqui do Brasil, é um direito que positivado. Tudo é escrito, tudo é lei, tudo tem que estar ali enquadrado numa lei. E eles não, eles formam o sistema jurídico deles diferente, na tradição, nos usos e costumes. Mas aí há uma função política, uma vez que o sistema americano ele é extremamente municipalista, né? Ou seja, o município ele tem mais autonomia nas decisões. Então é lógico que a federação ou a União, o poder central, ele tem que ficar em questões mais centrais, que são mais próprias, né? E lá nos municípios que resolvem suas questões. Por isso que funciona, né, o sistema de mediação, etc. Que não chega, esses conflitos não chegam até instâncias tão superiores que nem o Brasil, que vai levando, e a pessoa acaba com a prescrição da pena. Uma coisa interessante, só para ter uma ideia, lá no sistema jurídico, é uma vez que tu pode fazer um recurso da decisão que o juiz te deu. E aqui não, a gente tem 10 recursos, é uma coisa protelatória que a gente vivencia e cansa com isso. Lá não, tu tem direito a uma vez fazer o recurso. Então, esse programa aqui, que vai ser, vai iniciar, está iniciando em setembro agora, né? Já iniciou, já não? Ele inicia agora, dia 29 de setembro, sempre aos sábados. Todos os sábados são quantas horas? Sábados são 3 horas, das 9 ao meio-dia. De 2 em 2 meses a gente tem os encontros. Por quê? Porque esse projeto ele tem duração de 1 ano e 2 meses, porque em setembro do ano que vem nós fizemos aí a viagem de estudos para os Estados Unidos, onde nós estaremos então visitando não só em Nova York a ONU, mas iremos para Boston para estarmos em Harvard. E lá nós vamos passar 2 dias, vamos ter aula em Harvard, conhecer a realidade da melhor universidade do mundo. A pesquisar todo aquele arcabouço jurídico americano e furuncar aquilo tudo. Mas na parte, digamos, da nação como um todo, dos Estados Unidos, né, do conceito de Estado que eles têm, né? Como uma... Vocês podem dizer, posso considerar uma federação, professor? Pode. Pode, né? Pode. Agora, nós aqui podemos ser considerados uma federação do jeito que está tudo centralizado em Brasília, porque vão comprar, todos os estados tem que, prefeito, governador, tem tudo piripiri aqui em Brasília. Será que não está faltando muita autonomia para nós aqui não, para ser reconhecido exatamente no sentido da palavra? Eu acho que é a diferença, como que se constitui, né, a nação brasileira e a nação americana. Eu acho que tem uma diferença bem gritante aí. E é mais ou menos isso que eu pretendo abordar numa das partes do curso, né? Pois é, aqui o professor, o doutor Wellington, é um jovem ainda, mas com uma bagagem muito grande. Eu estive conversando com ele no início ali, até me impressionou, né, a forma como enxerga a vida, ou seja, o senhor está estudando, até a minha filha perguntou, se quando a formatura já tivesse, porque bastante, porque já se formou até um curioso pela educação. E esse assunto, nessa programação de abordagem, dos temas abordados, que tem pensamento norte-americano na atualidade, estrutura na função da ONU, né? Depois vai ter em dezembro a escolha dos magistrados no sistema jurídico americano, no Common Law, para a gente não falar a palavra americana, até porque a gente está se dirigindo o público em geral. Qual é o tema que abordarias? O tema que eu vou abordar é sobre a democracia na sociedade norte-americana, fazendo um comparativo
né, da democracia americana com a democracia brasileira. Eu não preciso nem perguntar, que é gritante, né? Exatamente. A democracia está sendo usada, às vezes, de uma maneira muito solta, né? Ela devia ser mais respeitada, digamos, essa palavra, ser usada realmente no sentido da palavra, literal da palavra democracia. Exato. Eu posso fazer uma nota biográfica, né? Vai. Pois então, até porque eu estou lendo um filósofo francês, ele sempre fala isso, é impossível a gente falar filosofia se a gente não fizer uma nota biográfica, a gente não contar um caos, né? Como a gente fala muitas vezes assim. Mas eu queria agradecer principalmente ao convite da Suzete por ter me trazido para participar do curso, a presença do professor Claudemir, que é um amigo de longa data, a Ana Paula, que eu estou conhecendo hoje aqui, dar um abraço principalmente ao Guinter e à professora Heloísa, né, que o Guinter principalmente foi meu coordenador no curso de administração, um excelente coordenador, e essa relação durante muito tempo aqui com a Unifeb, sempre me mantendo amigos, né, a ponto da gente chegar e fazer um programa de estudos desse que eu acho que é de grande importância. Até para tirar aquele ranço de anti-americanismo que as pessoas têm, são as duas maiores democracias da América, o Brasil e os Estados Unidos, que é uma América só. Agora, a Constituição, da forma como se constitui a democracia nos Estados Unidos e aqui no Brasil, se dá de maneira bem diferente, que é uma tese que eu venho trabalhando já há bastante tempo, que se dá pela visão religiosa que nós temos, né, diferente da visão religiosa que se tem nos Estados Unidos. E que isso, de alguma maneira, ela atrapalha o processo de desenvolvimento. Você estava falando aí do processo de educação, né? Eu dou aula hoje, atualmente, no curso de Engenharia da Mobilidade, na UFSC, na Federal de Santa Catarina, no campus de Joinville. É um curso que está tentando inovar enormemente, porque está tentando dar conta vamos dizer assim, desse buraco negro, que é a falta de engenheiros, para poder desenvolver a infraestrutura do país, formando engenheiros ferroviários, principalmente engenharia ferroviária, engenharia naval, engenharia aeronáutica, engenharia rodoviária. E nesse processo, né, eu viajei praticamente o Nordeste conheço praticamente a região sul toda, e eu venho refletindo sobre esse processo de desenvolvimento. Por que o Sul, às vezes, se desenvolve um pouco melhor do que o Nordeste? Ou como que Sérgio Buarque de Holanda fala bem claro que no Brasil não há um desenvolvimento como um todo, existe apenas focos de desenvolvimento nas grandes capitais. E eu venho me aproximando de Sérgio Buarque de Holanda, de dois grandes livros dele, que é Raízes do Brasil e Visões do Paraíso. Fica claro a forma como que o norte-americano, de cultura puritana, de religião puritana, quando forma as 13 colônias, ele tem, e a forma como nós temos a visão religiosa que nós temos aqui no Brasil. O norte-americano em si, ele pensa o céu, o paraíso, né, como algo interno, não é algo externo. Então, o externo ele tem que ser desenvolvido para ser transformado num paraíso. Na sociedade brasileira, não. Como nós somos de tradição católica, nós colocamos o paraíso fora do mundo. Então, este mundo não... Pós-mortem. Exatamente. Então, também não há uma preocupação no desenvolvimento disso. Principalmente porque nos Estados Unidos há uma ética protestante muito forte, principalmente a partir da reforma protestante de Lutero e Calvino, e que vai desenvolver o capitalismo, o empreendedorismo, que é uma obra máxima do Max Weber, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, basicamente, nesse curso, quando eu for trabalhar essa questão, eu vou trabalhar com dois autores, o Max Weber e o Alex Tocqueville. O Alex Tocqueville escreve um livro chamado Democracia na América, que é um inglês, né, está nos Estados Unidos, vendo o processo de desenvolvimento dos Estados Unidos no século XIX, se empolga, acha a democracia da América uma democracia muito bacana, o estilo liberal de ser, né, e ele vai, inclusive, a Hannah Arendt, que é uma filósofa bem posterior a ele, vai dizer que a única revolução que deu certo foi a Revolução Americana, porque ela não comeu seus próprios filhos, como a Revolução Francesa, que acabou virando um reino de terror na mão de Robespierre. E nós somos muito influenciados pela Revolução Francesa,
muito mais pelo jacobinismo do que os Estados Unidos, que tem uma influência muito mais inglesa. Mas os grandes pensadores do mundo, que influenciaram o mundo todo, foram franceses. Não, nem sempre. Isso é eu acho que é uma tese que a gente tem que desmistificar isso aí. Porque existem grandes pensadores ingleses. Grandes pensadores ingleses. E grandes pensadores também norte-americanos, que trabalham com pragmatismo e trabalham com filosofia política. E como nós estamos muito influenciados pela filosofia francesa, e às vezes muito mais pela filosofia alemã nos departamentos, a gente deixa isso um pouco de lado. Isso faz parte da nossa Constituição. A questão da educação é um fator estratégico para o desenvolvimento do país hoje. Quando você vê, por exemplo, os Estados Unidos, quando ele proclama a sua independência, eles já viram uma república. O Brasil ele não vira uma república, ele virou uma monarquia constitucional. O José Bonifácio ele coloca isso. Por quê? Porque 80%, 90% da população, mais ou menos, é analfabeta. Eu não tenho condições de transformar isso aqui numa república, porque o povo não sabe votar. Então, é preciso que continue existindo o imperador como um poder moderador. Então, todo esse momento, o problema da educação impede a nossa democracia. Então, a preocupação com a educação, aumentar o piso salarial dos professores, os municípios pagarem o piso salarial que agora, dos professores, que muitas prefeituras não estão cumprindo, e isso é importante, agora vai ter eleições para prefeito, né? É importante colocar essa questão, porque em outros países o investimento em educação é enorme. Porque os Estados Unidos, quando proclama a sua independência, ele proclama porque ele já está um povo educado. Ele já proclamou a independência muito antes dele declarar essa independência para a Inglaterra. E nós ainda não somos independentes porque não fomos educados suficientemente para ser independentes. Passa a impressão, professor, que no Brasil a concepção da palavra educação ela é pensada diferente no Brasil e nos outros países. Para nós, educação, educar, se portar, etc. Não tá, parece que ninguém fala no sentido de aprendizado. Né? É como se botasse, ou seja, o Estado paternalista. Né? Então a prefeitura que vai cuidar da escolinha lá vai dar educação. E quando vai educação, vai mesmo para ensinar a comer, para escovar dentro, para fazer. Quando não deveria ser isso, ela deveria educar ou alfabetizar, ou trazer cultura. Que, aliás, nesse programa de vocês, é que justamente vocês estão oportunizando isso aqui, dos brasileiros, aqueles que participarem, né, desse programa aqui, da Unifeb, vai ter oportunidade através de palestras como a do professor Wellington, né, que tem, se nós dois botar para conversar aqui, bota 5 fitas aí e nós vamos longe, né, porque eu sou muito curioso, lógico que não tenho a bagagem cultural dele, mas eu procuraria, na minha inocência, buscar e aprender, para isso a gente vai na escola também, para pegar o conhecimento que as pessoas têm. Tem uma questão muito importante nesse curso, que foi o que me deixou muito encantado, foi a presença da aula do professor Mangabeira Unger. O professor Mangabeira Unger, ele foi ministro de assuntos estratégicos aqui no Brasil, no governo do Lula, né? E ele praticamente desenvolveu um projeto de desenvolvimento para o país. Né? Na época, eu vinha acompanhando isso. Ele é um brasileiro, né? Mas criado nos Estados Unidos, descendência alemã, e ele tem essa visão norte-americana e tem essa visão brasileira. Eu acho que é um importante elo de ligação aí, para a gente poder ver o que pode ser realmente proveitoso para a gente trazer isso aqui para o Brasil. Mas as ideias dele, quando ele surgiu, pelo menos que a mídia fala, é como se fosse uma transformação muito grande e ele é respeitado e ao mesmo tempo temido, né, pelos pensadores brasileiros, pelos empresários brasileiros, pelos políticos brasileiros, em todos os setores, né, porque ele vem com uma proposta realmente de mudança radical, como se fosse possível numa década fazer uma mudança dessa. Então, quando se fala em Mangabeira, já fica, a imprensa mesmo fica ouriçada, porque não se sabe ao certo, ele não teve nem o tempo necessário de trazer para nós, né, as informações que ele tem realmente. O que é o pensamento dele? É uma palestra que eu gostaria muito de assistir. O Mangabeira Unger, eu sempre uso uma palavra assim, quem pensa grande, qual é o risco de errar grande? Entende? Ele pensa grande. Mas o Mangabeira Unger, ele é colocado no patamar de, por exemplo, um Richard Hort, que é um filósofo pragmático norte-americano, que morreu recentemente, e é um nome dentro da filosofia.
E para ele ser comparado isso e ser brasileiro, é porque ele tem algo muito importante para oferecer. E eu acho que a gente tem que aprender a ouvir mais. A gente, às vezes, teme quando alguém apresenta um projeto muito bom. O projeto, por exemplo, do campus de Joinville, só para poder vocês entenderem, que foi pensado para o professor Assíris Dias. É um projeto que pensa é um projeto político-pedagógico ao modelo norte-americano, ao modelo das grandes universidades americanas e europeias, onde eu tenho aulas em auditórios, com aulas práticas, etc. Muita gente fica com medo desse tipo de aula, tem uma resistência. E para isso a gente precisa capacitar os professores, fazer a formação continuada, como esse curso de extensão. Eu acho muito importante que os alunos da Unifeb participem, sejam incentivados a participarem, porque isso abre horizontes. Eu acho que o caminho da filosofia, como o caminho de qualquer ser humano, é peregrinar. É estar no caminho, é estar caminhando. Então, sair da minha regionalidade, conhecer outros lugares, ter contato com outras pessoas, isso é muito importante. E eu acho que o Mangabeira Unger é muito importante nesse sentido. Nesse programa aqui, né, esse programa que ele está abordando, apesar de seguir a mesma linha de como é formada a sociedade americana, né, com as suas regras de convivência, digamos assim, através do seu sistema jurídico, né, dentro dessa programação aqui vão se abordar assuntos de toda a ordem, digamos assim. Nós temos palestrantes aqui, está o nome deles? Não, né? Eles aqui. Quem são os palestrantes? Tá, estão aqui. Na aula inaugural que a gente fez de lançamento do projeto, tivemos a presença do professor Osvaldo de Castro Agripino Júnior, que é pós-doutor em Harvard, né? Então, ele fez uma aula de exposição sobre a questão do direito comparado, a importância de estarmos conhecendo, né? Na sequência, teremos aula com o professor José Francisco dos Santos, que é doutor em filosofia. E esse vai abordar a questão do pensamento norte-americano na atualidade, um comparativo com o pensamento dominante brasileiro, a questão do conhecimento. O nosso vizinho, o professor Dr. Wellington Amorim, que vai falar da questão da democracia nas Américas, né? Teremos a presença da professora Carla Piffer, que é doutoranda na área do direito internacional, que vai falar aspectos destacados dentro do Common Law e um link com a realidade brasileira e ainda a União Europeia, porque ela faz parte do doutorado dela na Europa também. É egressa da Unifeb, a Carla Piffer, né? O professor aí de Blumenau, Rodrigo Jensen, ele vem falar sobre a questão da escolha dos magistrados para chegarem, né, às cortes de justiça norte-americana, a Suprema Corte, que é um processo diferente do nosso sistema aqui de concurso público, tirou a melhor nota, passou, vai lá e vira juiz, né? Sem contato com a comunidade e a sociedade, eu não sei o que ele pensa, eu só sei que ele sabe decorar muitos artigos, tem uma mente muito boa para isso. Então, é um diferencial muito grande que a gente tem no sistema norte-americano, né? O professor Sérgio Aquino, que está agora também concluindo o doutorado, já leciona aqui na Unifeb, na questão de ética. Eu e ele vamos estar trabalhando no final mais do curso, orientando os alunos à produção de um artigo científico, a fim de que a gente coloque esse conhecimento alcançado durante o curso para a comunidade. Né? Então, vai para a revista da Unifeb, vai para vários periódicos. Né? E temos a professora Thais Van Dressen, que é nossa professora no curso de Direito da Unifeb, professora de Direito Constitucional, que vai fazer um paralelo muito grande, então, para os alunos do Direito Constitucional brasileiro com o Direito Constitucional norte-americano. Né? Então, trouxemos professores de várias universidades públicas, privadas, né, da região, da Unifeb,
Unifeb para fazer aí um mix, né, e colocar isso no curso. E durante o curso a gente faz a viagem de estudos para os Estados Unidos. Que esse ainda não está fechado, vai ser no mês de setembro do ano que vem, né? Daqui a um ano, dia 7 de setembro, inicia e volta dia 15. É uma semana que o investimento não está definido ainda, porque é um investimento, já está definido o valor, porque aqui o preço isso aqui é do curso, Isso. que isso aqui tá barato. Esse valor aqui é para todas as palestras? Para todas as palestras. 2 vezes R$60? Até queria deixar isso registrado, que assim, todos os professores que a gente contactou e convidou para fazer parte desse projeto, todos eles adoraram o projeto e doaram as suas horas-aulas. Ninguém vai receber nada para dar aula e essas palestras, que eles acreditam nesse... Então é só mesmo o equipamento, o material que a gente precisa, por isso desse valor tão acessível, porque todos os professores assim fizeram a sua contribuição por acreditarem no projeto. Esse curso de extensão, ele tem limitação quanto ao número de inscrições? Ele tem um número máximo de alunos. Nós trabalhamos com turma máxima de 25 alunos, porque senão fica difícil de tu fazeres as próprias aulas, como a gente pensa, a sistemática dela ser diferenciada, assim, ter mais acesso, mais conversa com o aluno mesmo, né? E em razão da viagem também, um grupo muito grande, tu não consegues ter assim muita qualidade e mobilidade, né, nas visitas. O grupo são de 22 pessoas, já dito aqui, o grupo para viagem, né? Sujeito a fechamento do grupo com mínimo de 22 pessoas, desculpa. No máximo 25. No máximo 25. Mas tenho a impressão que isso aí já deve estar até fechado, quem quiser tem que correr para pegar a vaga. Isso aqui eu acho que eu vou fazer. É 2 sábados por mês? Não, a cada 2 meses. A cada 2 meses nós temos aula por um sábado. Então, em setembro tem um encontro, em dezembro, março do ano que vem, todo mundo já voltou da praia, pulou o carnaval, né? Aí volta a estudar. Maio, agosto, setembro é viagem, e novembro, então, no dia 11 de novembro, é um encontro comigo e o professor Sérgio Aquino, de manhã, e à noite vamos fazer uma confraternização e uma formatura aí para os participantes desse evento. Proreitor, é o início de um processo que dá para vislumbrar uma mudança radical nessa oportunidade para nós, brusquenses, não só para os alunos da Unifeb, não, para nós todos, de conhecimento, porque nós temos tantos outros assuntos a ser discutidos, não somente jurídico, daqui a pouco tem o sistema político, tem o sistema econômico, tem o sistema e assim a coisa vai. Exatamente. Acho que é uma grande oportunidade que a instituição oferece, porque esse é um dos programas, mas há outros, né, que os alunos vão para a França, né, para outros lugares, Estados Unidos também, em outros lugares. Então é o início de um trabalho atendendo, eu penso, um sistema internacional hoje de globalização na comunicação, no trabalho, no transporte, enfim. Então, essa internacionalização que acontece em todos os setores, essa troca de conhecimento, de tecnologia, é fundamental para que nós saiamos do nosso nicho, do nosso espaço muito restrito, né? Então, é uma crítica da década de 80, da década de 90, onde as instituições de ensino superior, elas ficavam trabalhando muito sobre si mesma, né? Sem extrapolar as suas fronteiras. E hoje se percebe que esse intercâmbio, tanto de estudantes que vão, outros que vêm, e dos pesquisadores, né, é fundamental para que a pesquisa avance, para que o conhecimento avance, para que as pessoas cresçam, para que a formação seja suficientemente adequada. Então, esse trabalho, esse programa estão de parabéns, né, os promotores, porque isso realmente traz um grande diferencial para os cursos. Esse, então, é um curso que está sendo oferecido. Os cursos de graduação da Unifeb também estão com vários programas e projetos sendo encaminhados de internacionalização, alguns já fechados. Agora, nesse mês, nós temos um grupo indo para a França, sexta-feira que vem, de alunos de graduação, aberto também à comunidade, como esse aqui. Para o ano que vem já tem outro fechado, enfim. Então, é um momento agora onde a instituição começa
a fazer um intercâmbio mais aproximado da comunidade, do seu entorno, do mercado, das empresas, e entender melhor o sistema do mundo, do funcionamento das coisas no mundo. E, por sua vez, o enriquecimento é nítido, né? O conhecimento aí, essa troca, com certeza permite o engrandecimento aí, das pessoas envolvidas, né? Legal. Alguma informação que gostaria de complementar que eu deixei passar assim, que eu não fui suficientemente competente para... Ficou bastante interessante. O que a gente acredita é que nós estamos na instituição investindo com bastante intensidade nesse modelo de programa, que esse é um curso que está sendo apresentado nos cursos de graduação, onde as pessoas se mobilizam na instituição para, ao mesmo tempo, envolver os acadêmicos, que é quem pertence à instituição, e, ao mesmo tempo, trazer esse benefício à comunidade brusquense regional. Então, quem quer, de fato, participar dessa experiência, enriquecer-se na experiência profissional, na experiência acadêmica, estudantil e, é claro, na experiência pessoal, cultural, então é uma grande oportunidade. Entra em contato, sempre é uma oportunidade, e nós temos novos projetos aí para estar apresentando aí nos próximos dias. Legal. Ana Paula, alguma coisa? Eu gostaria de comentar que, além de cursos que os professores de graduação estão programando e a gente está organizando para ofertar aos alunos e à comunidade, nós também estamos prestando um outro serviço nessa questão da internacionalização, que é o de assessoramento aos alunos que desejam ficar algum tempo fora. Então, atualmente, a gente tem uma aluna, a Marta Gevaerd, ela está na Finlândia. Martinha, minha filha do meu primo. Do Evandro, né? Então, a Marta, ela tinha um desejo, já com a língua, né? Então, ela fez curso tanto de inglês, ela primeiro foi para a Irlanda, depois ela foi estudar o finlandês, porque ela tinha esse desejo de ir para a Finlândia. Então, a gente prestou todo o assessoramento para ela, na questão assim, de documentação. Ela precisava de uma indicação da universidade aqui no Brasil para a Universidade da Finlândia. Então, a Unifeb fez essa indicação, fez a tradução dos históricos que ela precisava, fez um atestado, né? Então, a gente também faz essa parte de assessoramento dos alunos que buscaram por si mesmos, né? Tem esse desejo de fazer alguma coisa mais além, né? Então, a gente faz assessoramento também nesse sentido. A gente pensa, né, a médio prazo também em estabelecer convênios com algumas universidades estrangeiras, que algumas universidades nossas co-irmãs da CAF já têm convênio. Mas como a gente está desenvolvendo todo esse processo assim gradativamente, então esse é o nosso planejamento a médio prazo. Suzane. Então, quem tiver interesse em participar desse curso de extensão, o Vivenciando Common Law, nos Estados Unidos, as inscrições estão abertas, está no site da Unifeb, lá você faz a sua inscrição, e o primeiro dia de aula que nós vamos ter é dia 29 de setembro. Começando o curso, a gente passa as demais instruções. Na hora de fazer a inscrição, tem lá o cronograma, os dias todos que a gente vai ter os encontros ao longo desse 1 ano. Tem o nome da agência que está cuidando da parte aí da viagem, da orientação, de documentação. Então, basta acessar o site da Unifeb. Na página principal, você já vai ter acesso ao banner que tem a imagem do folder aqui. Ele vai aparecer no site e pode entrar em contato com o setor de extensão, né? A Ana Paula é responsável, e passa todos os esclarecimentos. É um momento único para o nosso curso, sem dúvida alguma, né? Ano passado fizemos uma viagem a Brasília, já com os alunos, e essa é a primeira internacional dentro do nosso curso de Direito. Então, é um momento realmente de a comunidade, os egressos, os alunos aproveitarem, porque tem muita coisa boa para a gente aprender. E eu também vou fazer, eu quero aprender mais e mais. Grupos de 25 no máximo. Múltiplos de 25 ou é um grupo só? É um grupo só de 25. Eu acho uma vaga para nós, os alunos da Unifeb sozinhos já vão pegar isso. Então, vocês vão deixar passar isso.
Não, tem que fazer rápido lá a sua inscrição. O Demiller France, que está indo agora, semana que vem, foi assim. Em menos de 48 horas, esgotaram as vagas, elas estão indo agora e já tem outra turma fechada para acontecer a viagem nos próximos meses, em março do ano que vem. Então, tudo depende da demanda, né? A tendência é que a gente consiga fazer mais turmas aí ao longo dos próximos semestres. Doutor, alguma informação complementar? Vou fazer só uma frase, posso? Diga. Assim, ó, eu sou eu e minhas circunstâncias. E a Suzete está criando grandes circunstâncias. Então é só aproveitar. Legal. Valeu. Olha, esse tipo de bate-papo aí, o tempo é insuficiente, as informações que poderíamos, né, capitalizar seriam muito mais, mas o tempo está aí, a gente é escravo do tempo, e o Linico já está esperando que o peixe já está torrando, e nós estamos com uma fome que dá. Então, agora vamos tomar um choppzinho da Zembir para relaxar. E vamos também à finalização do nosso programa, dar uma chamadinha dos nossos comerciais, né? Isso nós devemos, nossos patrocinadores como a Uvel Veículos, nossa revendedora Chevrolet, hoje não só para Brusque não, hoje já está em Umuarama. Aliás, tivemos semana no Pantanal, voltando para o Umuarama, fomos muito bem recebidos pela diretoria da Uvel Umuarama, e qualquer dia tem que visitar também a Uvel Pelotas, que já estou descendo, daqui a pouco estou no Uruguai. É uma questão só de tempo, não é isso, Roberto? Eu volto um minutinho, pessoal.